Bom dia, está começando mais um Empreendendo com Elas aqui na Rádio Paraná Oficial. E as minhas convidadas de hoje são mulheres incríveis, Alda Colombo e Adriana Bosa. O tema de hoje é formação de PNL avançada. E vamos entender como essa ferramenta poderosa pode transformar vidas e negócios. Para esse bate-papo inspirador, recebemos essas duas mulheres incríveis, a Alda Colombo e a Adriane Bosa, ambas empresárias, especialistas em desenvolvimento humano e apaixonadas por comportamentos. Bom dia, mulheres incríveis! Bom dia. Bom dia, ótimo dia, que ótimo prazer dia. estar aqui na companhia de vocês, que a gente realmente possa ancorar esse dia com novas possibilidades. Uau, olha só que incrível que começamos o nosso dia aqui, hein, Amanda? Bom dia, Amanda. Bom dia, Jô. Bom dia, Alda. Bom dia, Adriane. Bom dia a todas as nossas ouvintes. Estamos ao vivo pela TV Paraná Oficial e também estamos ao vivo pelo nosso Instagram, @programa Empreendendo com Elas, a nossa live. Lá você pode enviar a sua pergunta, tirar a sua dúvida, que nós vamos ler e esclarecer aqui também. É isso mesmo, eu já vou começar aqui perguntando para a Alda. Alda, conta um pouquinho para nós sobre a sua trajetória profissional, que deve ser incrível, né? Estou louca para saber. Uau! A minha trajetória profissional tem tudo a ver com a minha história de vida. Ótimo. Que começou lá no meio da roça, porque eu Uau. sou filha da roça, né? Olha. E ela, sim, teve a sua jornada iniciada fora da roça com 12 anos de idade. E essa jornada só foi possível porque eu tinha um sonho lá na roça, de trabalhar numa grande empresa. E vim para a cidade. E foi aí que começou toda essa trajetória, porque lá na roça, o que a gente conhecia? A realidade da roça, da sobrevivência da roça. Certo. E a cidade grande trouxe muitos desafios. Então, eu precisei crescer, eu precisei me entender e fazer a minha jornada. E o que me ajudou muito nessa minha jornada foi, principalmente, os meus valores que eu trago de casa, honrar pai e mãe. Isto, para mim, é sagrado, Perfeito. né? Honrar pai e mãe. Sim. E outra, tudo que eu fui fazer, eu fui buscar, eu tinha esse sentimento, essa vontade de fazer o que fosse necessário para eu vencer essa trajetória, porém, sempre pensando em não decepcionar meu pai e minha mãe pela confiança que eles me deixaram sair da roça e ir para a cidade grande. E eu fui muito abençoada. Eu fui muito cuidada. Eu tive muitas pessoas que me ajudaram. Então, eu consegui, junto com essa minha trajetória, estudando, me aprimorando e sempre trabalhando. Né? Sempre trabalhando. Minha trajetória de 10 anos, né? Praticamente a primeira empresa que eu trabalhei mais tempo aqui em Curitiba foi Curso Colégio Positivo, que eu sou muito grata a tudo que eu aprendi. Depois saí de lá e fui para a Copel. E fui para a Copel, outra escola extraordinária. Fiquei mais 22 anos lá na Copel. E realmente a minha gratidão é imensa por todo esse período, por tudo que eu aprendi dentro da Copel. Então, lá, sim, né, eu consegui desenvolver muitos projetos. E foi, assim, uma história extraordinária, porque, à medida que eu desenvolvia projetos, levava e apresentava, todos eles nessa direção do desenvolvimento humano, a superintendência, a diretoria validava e aí me pagava uma formação para que realmente eu tivesse recursos, ferramentas, metodologias para aplicar aquele projeto. Então, realmente, Copel foi uma grande escola.
E aí, esse mundo da PNL, que eu falo assim, que me colocou no palco do show da vida. Eu conheci PNL em 2000. E aí, realmente, foi a semente selecionada que despertou dentro do meu coração essa vontade, esse propósito de fazer mais e melhor de acordo com as minhas capacidades e habilidades. E hoje eu tenho assim como missão de vida, onde 2 ou mais estiverem, lá eu estarei, semeando essa semente das possibilidades, dos talentos, porque todos nós temos infinitos talentos, né? A questão é o quê? Despertar e colocar em prática. Porque toda semente, se eu deixar dentro da gaveta, daqui a pouco, não tem mais utilidade. Então, esse é um pequeno pedaço da minha história. E hoje, né, eu sou avó do Theo, eu sou mãe da Nauíla, e a minha vida, a minha missão de vida é realmente semear essas possibilidades, né? Essas possibilidades de trabalhar essa integração mente e corpo. Porque a nossa mente é extraordinária, desde que a gente saiba realmente o que a gente quer. E o que a gente quer, a gente consegue descobrir, sim, com essa capacidade de afundar a cabeça no coração. Porque é do coração que vem a força, que vem o amor, a coragem, que a gente pode abraçar. E sempre é possível, porque quando eu estou junto com você, com vocês, a minha força duplica, multiplica e realmente são as boas aventuranças que começam a acontecer. Não é verdade? Sim, muito, muito, muito. Que linda história. E que começamos aqui, hein? Bem, né? Nossa terça-feira e nossa semana sendo fantástica. E agora, a Adriana, como é que é a sua trajetória? Conte um pouquinho para nós, essa mulher linda. Então, nascida, né, e criada em Santa Felicidade, aí uns 40 anos no comércio, né, uma empresa familiar, na vidraçaria Bosa. Fiz PNL com a Alda, que achei assim sensacional, e é muito legal de você poder ajudar as pessoas, você ter uma outra visão. E agora está nascendo aí novos projetos, né? Já estamos com umas sementinhas novas aí, um instituto, estamos semeando. Olha que bacana isso, parabéns para vocês, é isso mesmo. É trazer se descobrir também, né, Adriane? Sim. Se descobrir, né? Quando a gente vai para esses movimentos que são tão importantes, e também, como a gente já estava falando até antes ali, né, meninas? Ter ali uma rede de apoio. Hoje nós mulheres estamos muito sozinhas, empresárias, empreendedoras, e você sabe disso, porque você vem de anos de uma empresa muito, muito grande, né? As Bosa ali não tem quem não conheça a vidraçaria. Mas você sempre teve que semear muito sozinha. Não tinha uma rede de apoio, era cobrança e aquela é uma briga interna que nós tínhamos com outra, né? Com as mulheres mesmo, né? E hoje a gente não, hoje a gente está mais unidas, estamos mais aí juntas, e é exatamente isso que tem que ter, essa união aí que E eu, a essa Alda, a gente parceria, né? participa de bastante movimento, né? ótimo, importantíssimo, importantíssimo. A gente faz a parte da associação, né, da CISF, que é a Associação Comercial e Industrial de Santa Felicidade, da Animativa, né, que a Animativa é conexões de pessoas de voluntariados. Olha que bacana. Para auxiliar as iniciativas, né, para dar força para as iniciativas. E que com a união ali da CISF e da Animativa, a gente conseguiu levar um movimento cultural para Santa Felicidade, que é o Varal de Poesias. Varal de Poesia. Isso, plantei a sementinha, a ideia, e deu certo. Muito certo, eu estarei lá. Quero ir lá
Eu estarei lá com vocês. Isso. E desse movimento nasceu o Santa Cultural. Santa Cultural. Parabéns. É. Conexão é tudo, né? Conexões é tudo. Conexão é tudo. Importantíssimo isso aí. E ideias, né, que a gente consegue tirar, como a Alda falou, da cabeça com o corpo. Ideias e Ideias e ação. ação. Isso. Perfeito. E o Varal de Poesias já acontece há quanto tempo? Esse é o primeiro. Esse é a É o primeira primeiro. edição. A primeira, que vai se iniciar no dia 30/5, às 19 horas. Vai ser a abertura. E vai até o dia 29/6. E Nossa. com muitas atividades. E o bacana, pelo jeito, Adriane, que você conheceu a Alda realmente no curso, que a Alda estava dando e rolou ali a conexão. A gente se conheceu Já se conhecia antes da antes. CISF. Aham. E Mas daí o contato mais caloroso, sim, né? mais caloroso. Mais caloroso, que eu digo que é o que começa você ter as Sim. mesmas ideias, a mesma proposta, Sintonia. a sintonia, Conexão. a conexão. Aumentou, né? Com certeza. Aumentou. É, que porque bacana. durante a formação, né, Adriane, a gente faz assim, já no início, seus objetivos, suas Isso. metas, seus objetivos, suas situações aí. E a Adriane, aí, eu vou contar um pouquinho da história dela, Claro. porque isso muito me honra, né? Eu sou muito grata a essa existência, porque isso é que faz sentido, isso que nutre o meu coração, a minha alma, faz com que eu continue com a minha missão nesse horizonte. E um dos objetivos da Adriane era justamente essa ampliação do seu potencial, de repente, um negócio a mais, né? Porque chega um período que a gente cumpre a missão naquilo que nós estamos fazendo, né? Dentro do negócio da vidraçaria, precisa mais, né? Sim, Precisa sim. mais. Porque se a gente realmente não evolui, nós estamos regredindo. E isso é perigoso. Isso é perigoso. E aí a Adriane trouxe essa vontade, né, de expandir, de fazer coisa diferente, mas que não sabia muito bem o quê. E aí uma das situações que eu falo na formação, que o importante é você se permitir ampliar a mente, criar esse espaço, imaginar, desenhar, ponte para o futuro. Porque isso é que realmente traz a nutrição e possibilita ancoragem lá no futuro. E a mente adora disso. A mente adora a gente dar a rota, seguir a trilha, desenhar lá, porque é aquele adágio popular que a gente conhecia assim, quer que eu desenhe? É de verdade. A nossa mente adora que a gente desenhe, porque ela não quer perder tempo, ela quer ir direto. Sim. Então, isso foi uma das jornadas da Adriane e que hoje é uma realidade, né? Nós juntos estamos aí com várias conexões, né? Essa somatória com a própria Associação Comercial e Industrial de Santa Felicidade, com a Animativa, que também é esse movimento que promove o voluntariado, agora também com o Sicredi, são Com o infinitas. Comitê Mulher, né? Isso, com o Comitê Mulheres, são infinitas possibilidades. Então, olha essa rede de apoio, essa expansão, o que vem do coração é mais, é leve, é divertido, Sim. soma. Sim. E lá na frente multiplicam os resultados, porque eu falo assim sempre, a plantação é optativa, a colheita é certa. Nossa. Se prepare. Você tocou em um assunto em que a Josiane sempre fala aqui no programa, que é a questão da ótimo. plantação. Conexão. É a conexão. Eu digo, esse é o meu verdadeiro lema, né? É a plantação. Então, eu estou aqui como uma verdadeira agricultora. Eu tenho que Sim. plantar e esperar a colheita. Uhum. E passar o processo da plantação. Da plantação. Porque não é só plantar. Uhum. Vem a chuva, pode ser que não venha o Isso. sol, Uhum. pode ser que Tem que venha cuidar. os
os bichinhos. Isso. Os bichinhos podem tentar matar a sua plantação. Mas se a semente for boa, ela E aí, vinga. se você tiver um bom veneno ali, Semente boa. aí a tua soja cresce. E você vai colher. Uhum. Então, eu trago muito isso da plantação. Eu levo isso muito a sério. E A plantação, gente. E a formação da PNL tem muita prática. É muito gostoso. Você está me deixando com muita vontade, assim, Adriane. Daqui a pouco eu vou ter Muita que... prática. Já vou ter que saber qual é o dia que vai ter os cursos. Isso porque ela vai nos falar muita coisa aqui. Eu quero que ela traga muita informação sobre isso. Porque são ferramentas hoje, mulheres, que a gente tem que colocar em prática para as nossas mulheres empreendedoras. E não só para as empreendedoras, mas para as mulheres. As mulheres hoje, elas estão... Falta muita informação. E isso, posso dizer para vocês, é em todas as áreas. Não é apenas, é na área da medicina. Ontem eu estava aqui com a doutora Marília Campos, uma médica ginecologista, especialista na menopausa. A mulher, ela acabou de vir de um congresso de São Paulo. A saúde está muito assustada com as doenças que estão vindo, o câncer, e que não está tendo informações para as mulheres, informações para as pessoas. Não se tem mais. Uhum. Porque hoje, se estão assistindo televisão, não tem o que assistir. Isso. Internet, só coloca o que você gosta de ver. Porque você só procura. Você não vai procurar doença na internet? Uhum. Você vai ficar procurando quem se curou? Você vai procurar um bom curso como o seu? Não vai. Você quer só o momentâneo. Vê a influencer que está ficando milionária, aquela que acabou de comprar um jatinho, comprou um navio, e você quer saber como que você chega para igual ela, sem que precisa até estudar. Isso. Não preciso ficar horas e horas lendo um bom livro. É. Então, está muito imediatismo tudo. Né? Não que a internet não seja uma ferramenta boa quando nós acabamos de falar, até antes de começar o programa, quando sábia, precisamos saber usá-la. E o que está faltando tanto para as nossas mulheres como para os nossos jovens e as nossas mulheres jovens é a informação. É porque hoje, assim, nós estamos muito empurrados pelo imediatismo. Isso. Eu falo muito disso, assim, principalmente quando entro dentro das empresas, né, trabalhando justamente como no universo da consultoria comportamental. O que contempla o comportamento é comigo. Né? Porque se eu tiver um comportamento, uma prontidão para aprender aquilo que eu tenho que fazer, tá ok. Isso. É o comportamento. Porque comportamento, então, só para a gente afundar um pouquinho essa trilha do comportamento, é tudo aquilo que eu posso fotografar, filmar e gravar. Porque Já gostei dessa parte, hein? Gostou? Guarda aí, ó. 3 informações. Tudo que a gente pode fotografar, filmar e gravar. Esse é o jeitão desse ser humano, Alda, Amanda, qualquer uma de nós, sim, de estar na festa da vida. Sim. Se a gente não tiver esse comportamento, nós não estamos na festa da vida. Percebe? Sim. Então, eu preciso ter esta consciência. Que tudo aquilo de melhor do meu talento, do meu brilho, da minha centelha divina, precisa ser expressada, precisa ser fotografada, filmada e escutada. Certo. E aí vem justamente todo um princípio de inclusão. Porque todos nós queremos ser o quê? Pertencer a um sistema. Perfeito. Pertencer ao sistema. Vemos lá da sede, da vontade, da essência de pertencer do sistema familiar. Depois, na sequência, o quê? Nós vamos pertencer aos amigos, vizinhos, o universo, a igreja, os vínculos que nós fazemos, a escola. E, na sequência, o quê? O mundo que faz a festa da vida acontecer, porque nós precisamos prover a vida. Percebe? Sim. Então, a vida nós precisamos prover. E aqui estamos nós, né? Empreendendo, semeando a semente extraordinária.
Perfeito. As sementes extraordinárias. Eu gosto muito de lembrar o Pierre Revaillo, né? Criador da Universidade da Paz. E ele, muitos congressos eu estive com ele, e ele sempre trazia essa fala: nós somos jardineiros. Somos jardineiros. Então, o cuidado de ser jardineiro hoje, com as plantas mais especiais, cada uma com uma espécie ímpar, inclusive que produz em certas épocas, em reconhecer as estações do ser humano. Então, é tudo que está dentro. É tudo que está dentro. Gatilhos que a gente fala, estímulos externos, inclusive a internet, tem muitos que dão informação. Agora, daí eu vou um pouquinho para a semântica da palavra. Quando nós temos muita informação, o que é que nós fazemos? Quando nós enchemos o copo, que ele transborda, o que acontece? A água, o copo deixou de ser o princípio de reservar a água, porque transbordou. Sim. Então, nós precisamos hoje, principalmente nós, mulheres, que somos também a matriz da vida. O que significa isso? A matriz da criatividade, do belo, do sensível, da transformação, daquilo que vai mudar. Então, que copo que nós estamos hoje? Quanto de água nós temos? Qual é o significado da água que está dentro do nosso copo? Porque tudo que nós fazemos, a nossa natureza humana só se movimenta para aquilo que tem significado. Então, é proporcional. À medida que eu aumento o significado daquilo na minha vida, vai aumentar o que a minha entrega, o que o mundo dos negócios diz, a minha performance. E as empresárias gostam muito disso, de performar, porque realmente nós somos brilhantes, nós somos extraordinários. Tudo que nós abraçamos, nós damos conta. Sim. Porém, hoje, nós precisamos estar atentos. O que significado? E aí a PNL vem com uma contribuição extraordinária. Ressignificar. Aquela velha situação que nós já ouvimos, do limão fazer a limonada. O que nós precisamos ressignificar, nós hoje, como empreendedoras, como mulheres que estão aí realmente para trazer esse movimento de transformação, que a nossa vida, sim, pode ser leve, pode ser divertida, pode ser muito próspera, inclusive para que a mente não se foque nesses gatilhos que, de repente, não pode fazer isso, porque tem muito. Muito. Tem muito. Que mulher não combina isso, que mulher não combina não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Outra situação muito importante, né? É a questão mesmo da prosperidade, de dinheiro. Né? Talvez enrosque lá atrás no sistema uma situação que de quem era realmente a obrigação, a responsabilidade, o dever do homem prover, ser próspero. Sim. Então, hoje, para a gente prosperar, às vezes pode trazer um desconforto. E isso precisa ser ressignificado. Isso é PNL. Tá? É ressignificar aquilo que, de repente, tem um certo desconforto. Mas, para isso, para a gente identificar, é autoconhecimento, é se perceber. É não entrar simplesmente no rolo compressor, que tem que fazer isso, precisa fazer isso, tem que pensar dessa forma, tem que se portar dessa situação. É olhar para a sua foto. O que é que eu estou vendo? O que é que eu estou escutando da minha própria fala? O que o meu coração está sentindo com esse universo? E aí, a jornada pode ser intensa. E aí precisa coragem. Né? Eu
falo sempre que o caminho do autoconhecimento, hoje, assim, nós temos uma vastidão de metodologia, de estratégias de aprendizado, inclusive, mas precisa ter coragem, porque é de dentro para fora. Todo o trabalho é de dentro para fora, né? Então, quero dizer assim que hoje ressignificar é importantíssimo. Sim. Porém, se está tudo ok, e pode estar ok até aqui, criar novos significados para aquilo que você vai fazer daqui para frente é o que vira a chave. Sim ou sim, Adriana? Sim, a PNL traz menu de opções. Correto. Isso. E aí o quê? É criar significado. Certo. Por exemplo, esse salto quântico que a Adriane está fazendo, né? Porque é legal se considerar na jornada, está fazendo, foi justamente ela ter esse menu de possibilidade, né? E que tudo pertence. Percebe que é um conceito muito grande, sistêmico, inclusive, de agregar. E isso corresponde a esse princípio sistêmico de inclusão. E aí, quando você inclui, você cresce. Você sente a gratidão de tudo aquilo que foi. Isso nos dá força, isso ancora, isso nos dá permissão para fazer mais e melhor daqui para frente. Nossa, perfeito. Alda, e até perguntar para vocês, né, quais foram assim as mudanças, transformações que vocês perceberam em suas vidas mesmo, depois que vocês começaram a conhecer e aplicar ali os princípios da PNL? A confiança, né? Uma das Muito coisas bom. assim, a confiança, segurança. Nossa, são tantas coisas assim que muda a visão Muda, mesmo né? da gente, né? E agora a gente não exclui, a gente só inclui. Perfeito. E tudo tem uma intenção positiva. Tudo tem uma intenção positiva. Perfeito. Aí tudo na nossa volta vai mudando. É mágico. É mágico. Foi Que muito bom. bom. Foi uma experiência, assim, fantástica. Que coisa boa, né? Muito bom. E, Alda, como que funciona esse processo? Você pode nos estar falando? Então, a gente tem uma modalidade de formação, que a gente diz, do primeiro nível de programação neurolinguística, que a gente está chamando de PNL avançada. Correto. Né? Então, são 3 módulos intensivos, que a gente também começa na sexta-feira, né? Sábado e domingo, mas são 3 módulos, né? Presencial, lá em Santa Felicidade, lá no espaço. E como é que tudo isso acontece? 70% são práticas. A gente tem toda a fundamentação científica, porque hoje PNL já é científica por conta. Tem mais de 70 anos de aplicabilidade. E nós estamos, sim, nos ombros dos gigantes da programação neurolinguística aí, né? Que são os 2 criadores da programação neurolinguística, somado com cientista. Por exemplo, a neurosemântica o Dr. Michael Hall é PhD em psicologia cognitiva comportamental. Nossa. Ele que agregou a esse universo da PNL. Então, PNL, o que é PNL? É como se fosse uma metáfora, um bolo recheado. Né? Um bolo recheado com tudo aquilo que funciona a partir da nossa percepção dos 5 sentidos. Como a gente vê, como a gente escuta e como a gente sente e observa a vida como um todo. Isso é programação neurolinguística. Neurosemântica é o quê? É a cobertura do bolo com aquele morango com chocolate. Correto. Tá? Então, a neurosemântica vem trazendo justamente o quê? Esta matriz de significado. Então, quando nós entendemos
a matriz dos significados são 8 matrizes. 8 matrizes. Cada matriz que nós navegamos, a neurosemântica traz assim com meta-estado. Então, vamos lá. O que é estado? É o movimento que acontece quando nós estamos fazendo tudo na vida. Por exemplo, nós estamos aqui num estado de encorajamento, de alegria, de leveza, né? De celebração. Ou nós estamos com a falta desse estado. É simples. Meta-estado é quando nós estamos num sentimento de acolhida, como não fomos acolhidas para chegar aqui, né? Quando a gente tem esse estado de ser acolhida, isso traz o quê? Um meta-estado de pertencimento. Isso faz com que gere dentro do nosso sistema uma alegria diferente, não é? Sim. Com essa alegria nos dá o encorajamento, o empoderamento de seguir daqui para frente. Então, isto é neurosemântica. Construir a partir desses meta-estado, que são camadas realmente, né? Camadas que a nossa mente faz dentro da mente reflexiva. Percebe? Primeiro Sim. Tem a sintonia com o que eu penso, com o que eu sinto aqui no meu coração. Isso é PNL. Correto. Né? A alegria que nós sentimos de ser acolhida por vocês aqui. Então, isso é o quê? A sintonia, mente e corpo. E aí vem a mente reflexiva ancorando esses meta-estados. Olha que lindo isso. Sim. Então, quando nós entendemos isso e colocamos isso na nossa mochila e conscientemente nós usamos isso, a vida passa a ser diferente. Então, esta é a mágica que o entendimento, né? O entendimento através do nosso cognitivo traz para a vida, para a festa da vida, como eu costumo falar. Porque esta festa da vida é ímpar que nós escolhemos estar aqui, não é verdade? Sim. Quero ouvir de vocês. Nossa, muito bom. Realmente, a gente já fica assim, com vontade de aprender mais, né? Nós estamos nessa fase de aprender mais conhecimento. Josiane vem aí do método CIS, que foi incrível aí, 4 dias. Eu fiz um curso de fotografia onde ele também usou técnicas de PNL para a gente conseguir elevar ali o nosso nível da fotografia também. Então, ver que várias profissões podem usar a PNL, né? Isso é até uma pergunta que eu queria fazer. Se realmente todas as profissões, qualquer empreendedora que está nos ouvindo agora, né, que nós temos as empreendedoras acompanhando, qualquer empreendedora consegue usar as técnicas da PNL para também crescer a sua empresa? Sim, a PNL tem vários universos, por isso é que a gente faz essa prática de definir qual é o objetivo, ou quais são os objetivos durante a formação, porque daí a gente intensifica durante esse processo. Então, PNL, lá no início, na primeira geração da PNL, ela foi muito usada para a cura. Porque a PNL vem lá da raiz da psicologia, assim como foi a psicologia. A psicologia, lá no começo, começou o quê? Curando as feridas. Então, o PNL foi muito usado na terapia. E é usado, porque um dos criadores da PNL, inclusive, é Milton Erickson, que trabalha com a hipnose ericksoniana, focado na terapia. Percebe? Então, essa situação, a partir da segunda e terceira geração, com a chegada principalmente de Robert Dilts, foi se ampliando esse universo para o mundo dos negócios. Que aí começou a trabalhar justamente essa definição de metas, de objetivos, ressignificar aquilo. Montei uma empresa, quebrei. Qual é o significado de quebrar? Sim. De repente, essa não deu certo, vou ter que começar uma outra, né?
E aí foi justamente quando Dildes entrou dentro das empresas que ele foi convidado, ele como terapeuta, psicólogo, trabalhava com atletas, né, na performance, foi convidado para atuar dentro das empresas com o universo de coaching. Então, a PNL que nós entregamos também traz essa habilidade de coaching. O que é a habilidade de coaching que nós aprendemos nesse curso? A habilidade de fazer perguntas precisas. Por exemplo, você vai montar um novo negócio. O que é que você quer? Eu quero conectar com pessoas, eu quero fazer algo diferente, algo... ok. E o que você vê lá fazendo isso? Eu vejo muitas conexões se movimentando, isso acontecendo, eu verificando isso, ok. É isso que você quer? Então, como nós vamos fazer? Percebe? Sim. A gente vai trabalhando na escala. Na escala. Como? Como? Isso é do mundo dos negócios. Quando a gente pergunta como fazer isto, é a estratégia. Nós precisamos pensar na estratégia. Como o quê? Como? Eu vou primeiro pensar nisso, segundo, fazer essa conexão, terceiro, vou sondar essa situação. Percebe? Sim. O como é a estratégia. E aí a gente sobe, né? A gente sobe justamente porque são os níveis neurológicos. E a gente sobe mesmo nessa pirâmide, não é, Adriane? Sim. A gente sobe e pergunta assim, por que é que eu quero isso? Porque, eu já sei o bastante daquilo que eu estou fazendo. Então, eu vou aprender coisas novas. Eu vou entregar coisas novas. E eu posso ser uma Adriane nova daqui para frente. Sim. Percebe? E aí movimenta o quê? O mundo dos nossos valores. Porque aquilo que nós acreditamos ou deixamos de acreditar está no mesmo nível dos nossos valores. E aí, quando a gente chega nesse nível, é daqui para cima. Que aí a gente até, de uma forma assim, bastante amorosa, nós falamos que o cuidado da pessoa que entrar nessa trilha do autoconhecimento e do desenvolvimento humano é que pode mudar a sua identidade. Muda ou não muda, Adriane? Muda. Muda a identidade, porque era a Adriane do negócio tal, agora é a Adriane do negócio, da associação, da animativa, do comitê, do varal de poesia, da Santa Cultural. Percebe? Mudou, gente. Sim. Aqui está uma prova real, o quanto a gente muda, né? A minha jornada da PNL, né, iniciou lá em 2000, então faz já mais de 2 décadas que eu estou nessa jornada, e também iniciou lá na Copel com um desafio. Na época, eu estava no suporte de treinamento, e como pedagoga foi me repassado o desafio de aprimorar o curso dos instrutores lá dentro da Copel, porque a Copel sempre foi uma estrutura muito importante na questão de treinamentos, por conta da natureza do serviço que ela entrega e todo o escopo que é uma grande empresa, né? Uma grande uma institucionalidade aí de organização. E aí o que eu fui buscar um recurso lá fora para levar um aprimoramento ou estratégias didáticas e metodológicas para dentro da sala de aula para que os alunos não dormissem, né? E é onde eu fui aprender PNL. Olha isso. Onde eu fui aprender PNL. Percebe? E lá na PNL, uma das coisas assim que mais me encantaram foi justamente contar história. Uhum.
E aí, essa situação, porque a história sempre nos envolve. E ela traz um aprendizado ímpar no enredo da história. Então, eu penso assim que hoje, agora, pensando aqui junto com vocês, essa história da Santa Cultural, junto com a Adriane, do varal de poesia, levar esse lado cultural de mais alegria, mais leve, mais conhecimento, a valorização de todos os artistas, os poetas que estão com a gente. Promover, né? Promover. Eles, né? Nesse varal de poesia, nós estamos com o Centro de Letras do Paraná, não é? Academia Paranaense de Poesias. Academia Paranaense de Poesia. Estamos com a Feira do Livro, muitos escritores, né? Muitos escritores conhecidos lá, expondo os livros. Então, olha que semeadura. Vai ter o Zé do Sertão, que é um poeta lá do Nordeste, né? Sim. E faz pouco tempo que ele está em Curitiba. E com as conexões, assim, a gente chegou até ele. Uau, parabéns, mulheres. Que incrível. E já tem muitas empresas apoiando também, né? A gente está vendo aqui o banner, tem várias empresas aqui apoiando, PAN, C1, a CISP, Animativa. Parabéns. A gente vai fazer um breve intervalo para colocar mais água na taça dessas mulheres aqui. E logo voltamos para o segundo bloco com muita mais coisa aí para ser falado. Voltamos para o segundo bloco aqui com essas mulheres maravilhosas. Gente, a gente até demorou um pouquinho porque é muito bom conversar, né? E quando você tem muito assunto, é melhor ainda. Estou aqui com Alda Colombo e Adriane Bosa, ambas empresárias especialistas em desenvolvimento humano e apaixonadas por comportamentos, né, por comportamento, foi certo. E também por mulheres. A gente está se engasgando aqui porque o assunto foi muito gostoso. Já estou aqui na mente, aqui já está trabalhando. Alda, você colocou um triplex na minha cabecinha agora aqui. Estou eu até. Mas está sendo muito bom. Alda, muito obrigada por você estar aqui, trazendo tanta informação, tanta coisa importante. Sou grata pela nossa rede de apoio, né? Que são mulheres que trouxeram vocês até aqui. Sim. E aí, conexões importantíssimas. Tem alguma perguntinha, Amanda? Então, eu queria perguntar, Alda, a questão da PNL, né? Voltando para as nossas empreendedoras, existem várias técnicas da PNL, né? Então, tem alguma dessas técnicas que é importante que toda empreendedora deveria ter o conhecimento e que ela consiga até conhecer e ela mesma aplicar? Sim. Por exemplo, né, toda empreendedora, né, de sucesso ou que queira ter sucesso precisa aprender a usar o circo de excelência. O que é isso, né? Traz para perto de você, imagina um circo colorido, né? Eu gosto muito de trabalhar com a cor dourada, né? Sim. Então, traz para perto de você e aí você imagina aquilo que você quer, aquilo que você deseja, o teu sonho, o teu propósito, é a tua meta e entra dentro desse circo na tua frente, do lado, né? Eu gosto de sempre direcionar para o lado, um pouquinho mais para o lado direito, porque daí o que acontece, à medida que a gente trabalha para o lado direito, é ponte para o futuro. Nossa. Né? Nós estamos construindo, nós estamos imaginando o nosso futuro daqui para frente. E aí entra dentro desse círculo e traz. Esse círculo transforma-se numa esfera. Na tua frente, acima da tua cabeça, abaixo dos seus pés, do lado direito, do lado esquerdo. Né? Imagina você dentro dessa esfera. Seja ela dourada, vocês aqui no universo da comunicação, é muito importante trabalhar com a cor azul, o chakra laríngeo, né? Porque aqui nós liberamos justamente com a cor azul. Sabia que a cor da comunicação é o azul?
Não sabia. É. Uau, muito bom saber. Isso, aqui do chakra laríngeo, então, usa também o azul, né? E aí sente isto, né? Sente essa força, essa conexão de você estar protegida dentro dessa esfera de luz. E aí você pode fazer com que dessa esfera nasça um ponto, né? Dentro do seu coração. Aí depende da tua intenção, o que você quer pro dia. E aí o que você faz tipo uma brincadeira. Sai do coração, vai para essa esfera, daí você pode ampliar essa esfera, imaginando aí os seus clientes, os seus fornecedores, os seus colaboradores, como você quer chegar. Essa é uma técnica poderosa. E se você conseguir movimentar o corpo, né, entra dentro desse círculo primeiro, né, sente essa cor, traz essa cor, né? Isso é muito importante, porque um dos nossos situações de gatilho é o visual. Visual. Então, é através da cor, né? E nós precisamos trazer o nosso mundo interno para o mundo externo. A hora que nós projetamos isso aqui fora, isso é como se lá de dentro da nossa cabeça e do nosso coração saísse esse desejo, essa vontade, que agora isso prevaleça. Então, Círculo de Excelência é recomendação número 1 para o sucesso. Perfeito. Nossa, Já perfeito. anotar aqui. Perfeito. E, Alda, para as mulheres que estão passando aí por algum bloqueio emocional, como é que a PNL pode ajudá-las? Né? Muitas mulheres hoje a gente também sabe que passam por algumas situações, até mesmo de a questão dos abusos psicológicos no relacionamento. Muitas vezes acabam de receber um laudo do seu filho. Muitas também acabam perdendo o emprego, não conseguem empreender, né? Recebem um laudo também de uma doença como um câncer. Isso tem a ver com... Ela consegue, mesmo com essa questão que eu te coloquei, dar o equilíbrio? Consegue. Eu falo assim, que enquanto há vida, há esperança. Sim. E a esperança movimenta a vida. Nunca recebemos mais do que aquilo que damos conta. Precisamos lembrar disso. Perfeito. Outra recomendação, não fique sozinha. Perfeito. Não fique sozinha. Fale com uma amiga, fale com alguém que talvez essa pessoa não possa te ajudar, mas ela possa encaminhar você para quem possa ajudar. Porque é de verdade. Como a Adriane falou ali no primeiro bloco, todo comportamento tem uma intenção positiva. E é de verdade, gente. Nenhum cabelo da nossa cabeça cai sem uma intenção maior. Perfeito. A nossa vontade é sempre fazer o melhor, mas a gente se atrapalha. Sim. E aí a primeira defesa que nós colocamos é que o problema, a situação está no outro. Não, está com a gente. Sim. E aí o que acontece? Dentro de uma situação, de um desafio que eu falo que a festa da vida nos coloca, às vezes nós precisamos dar marcha ré. E agora, se você dirige, você sabe que marcha ré precisa ter o maior cuidado do mundo. Antigamente se recomendava, inclusive, olhar nos retrovisores e tirar a cabeça para fora. O que significa para nós isso? Sim, nós precisamos tirar a cabeça para fora e ir para o coração. Porque na maior dor, ali está a solução. Eu gosto muito da Sofia Bauer, ela traz uma fala, né, a doutora Sofia Bauer, ela traz uma fala assim, muito encorajadora. Só num coração ferido, machucado, cabe a dose certa para a cura. Nossa. Nós precisamos reconhecer isto. Então, você que está nos ouvindo, está passando por um desafio, tem uma solução.
Porém, procure quem possa ajudar. Tá? Nós temos muitas situações hoje, né? Muitas situações. Eu atendo muita gente como voluntária. Recentemente, eu comecei um atendimento com uma adolescente e com uma mãe. Vocês podem imaginar o desafio. Nossa. E pense, né? E pense como elas chegaram. Como elas chegaram. A primeira indicação foi uma ex-chefe. Essa mãe trabalhava com essa pessoa nessa empresa. E ela recomendou: Alda, veja o que você pode fazer. Eu só passei o seu telefone. Então, é possível, sabe? É possível. Hoje, essa adolescente já está em outro estado, nós já falamos em estado aqui, em outro estado. A mãe já está trabalhando, né? A mãe já está trabalhando. Enfim, a dinâmica teve um outro direcionamento, porque realmente são infinitas dores, principalmente nós. Quanto mais sensível nós somos, maior é o nosso potencial mental e, às vezes, é proporcional aos desafios que a vida nos coloca. Porque, de verdade, nós ficamos vulneráveis Sim. a esse movimento humano. Sim. Aí eu gosto de ir justamente para um viés da neurosemântica, e que isso tem muito significado na minha vida, e que na neurosemântica a gente diz assim, graças ao Dr. Michael Hall, né, que nós somos gloriosamente falíveis. O que significa ser gloriosamente falível? Uau, quebrei! Mas daqui para frente eu continuo. Agora, se a gente murchar, quem quer ficar perto de nós? Precisamos ter essa força. Precisamos lembrar que a festa da vida exige coragem. Né? E a coragem vem do coração. É a vontade de vencer, de estar viva, de fazer com que mais gente estejamos vivos com nós todos. Então, para mim, é esse viés. E agora é um chamado muito grande. Né? É um chamado muito grande, porque eu vejo assim que muitas coisas estão saindo fora do contexto. Porque está vindo muitas coisas, está vindo às claras, muitos diagnósticos, muitas situações. Então, são muitas possibilidades que nós temos de agir daqui para frente. Nossa, Sim. perfeito. Muito importante isso, trazer essa sua fala, Alda, para as mulheres que realmente, às vezes, estão num momento tão precisando de alguém, de um entendimento, né? E também, como a gente já falou antes, o não perguntar, apenas trazê-la para você e realmente tentar ali fazer com que ela volte a se ver, a se entender e também a resolver aquela questão. Não vou colocar problema, colocar a resolver aquela questão que ela está passando no momento e que a gente tem que levar para elas que é momentâneo, desde que ela queira sair dali. Isso. Que ela queira focar em outra coisa. Focar em outra coisa. Porque se focar no problema, o problema cresce. Exatamente. Focar no problema e também ficar muito com historinhas. Isso. Nós não temos tempo e nem hora para historinhas. Então, vamos fazer menos historinhas e agir mais. Trazer mais, sim, a questão do... Eu entrei e vou sair daqui e vou dar uma aula ainda. Isso. Com o que eu aprendi, outros vão aprender. Exatamente isso. E mostrar a força, né? A força. Eu vejo que a Adriane hoje é uma outra mulher, realmente. Não a conhecia antes, mas acredito que a gente, quando tem uma idade, que estamos aí, né, no jardim do florescer, a gente também fica com muitos receios e medo. Sim. Porque muitos também nos colocam medo. Ah, mas agora... Você estava quietinha, você estava tão boazinha na sua empresa, o que você vai
mexer com isso, você vai se incomodar, você vai ficar andando para lá e para cá. Não é sobre isso? Sim, exatamente. Você poderia estar viajando, cuidando mais, estar mais envolvida com os netos, e você está aí, quebrando a cabeça. Colocando a serviço, né? Isso. Todo o potencial dela, todo o amor que ela Todo tem. o crescimento, aí todas disponível. as dúvidas que ela teve no tempo dela, e que hoje ela, com a essência dela, com o florescer da idade, ela pode falar: passei por tudo isso, estou aqui e passaria novamente. Pena que eu não tenho mulheres como uma Alda antes, né, Adriane? Sim, eu também estava com umas questões minhas particulares que a Alda, né, a gente conversando lá, como que você vê isso? Uma bola de neve. E como que essa bola de neve é gigante? Passa por cima de mim. Vai, né? E depois, no final, essa bola de neve não era tão grande assim. Ela era aquela bolinha da árvore E de Natal. só dependia de mim, né? E que a gente consegue sim resolver as questões. Mas que bom. E é sobre isto. E vejam quantas mulheres que também hoje estão assim, se sentindo que está aparecendo aquela bola enorme que vai passar por você como um rolo compressor. E você não tem uma orientação. Porque nós, como mães, esposa, a gente tem aquela coisa do que a Mulher Maravilha aqui é eu que resolvo. Ainda mais quando tem uma empresa que às vezes envolve até mais pessoas da família junto. Então, você nunca quer dizer que você está fraca, que você não vai conseguir. A gente pega um negócio para fazer ou vai ou racha. Pelo menos eu tenho plena certeza que vocês são assim. E isso aí é muito ruim para nós, porque nós também temos que aprender a delegar poderes. E dizer: eu não dou conta. Eu sei, mas eu quero o teu apoio. Eu quero que você me dê uma orientação, porque muitas vezes você está ali fora, Alda, você está vendo, gente, ela está fazendo um negócio, uma bola enorme, e é só uma bolinha que pôr na árvore. Ainda em dezembro ainda. No tempo certo, para comemorar mais um ano. Não é verdade? Uma das coisas assim que eu rezo, né? Muito bom isso. Rezar, orar, pedir a Deus o tempo todo. Eu rezo, ao mesmo tempo que eu agradeço, né? Porque Gratidão. eu sou muito afortunada, eu sou muito grata. Gratidão. Né? De toda a minha vida, de toda a minha existência. Ou todo o processo, né? Todo o processo. Cada um no tempo dele, né, Alda? Você vê que você estava numa empresa, depois você teve a oportunidade de estar numa grande outra empresa, que é a Copel, e hoje você está aí à frente de outra empresa que já praticamente é a sua. Então, você veja o quanto isso é maravilhoso. Isso, foram, assim, capítulos desse grande livro da Festa da Vida, né? Que está sendo escrito, e daqui a pouco algumas situações vão ser ressignificadas e reescritas de outra forma, e está tudo ok, né? Mas, enfim, quando eu aqui, na minha conversa com Deus, com o meu divino, com o meu sagrado, eu peço clareza, onde quer que eu esteja no meu lugar. Perfeito. Porque a grande dificuldade que o nosso coração, como ele é grande, ele vai além de nós, né? Porque é os braços que chegam, de repente a gente entrar no lugar do outro. E quando entramos no lugar do outro, a gente corre o risco de pisar nos dedinhos do outro. Nós estamos fora do nosso lugar. Então, quando a gente consegue estar no nosso lugar inteira, a congruência com aquilo que nós somos, com aquilo que nós queremos, a vivência que nós podemos, honrar a nossa existência, né? A nossa essência, porque no nosso lugar nós estamos ok. Sim. Nós estamos ok. Sim. Os defeitos ficam pequenos porque estamos no nosso lugar, né? Então, eu vejo que hoje, né, os maiores atrapalhos é quando nós saímos do nosso lugar. Em ambos os lugares, se nós tivermos lá na frente, que vem justamente a questão da nossa ansiedade,
Sim. que estamos lá na frente. Por exemplo, no próprio projeto que nós conversamos aqui, se a gente quiser estar lá na lei definindo o projeto, não sei do quê, estamos fora do nosso lugar. Nós estamos na ansiedade e estamos fora do nosso lugar. E não vamos resolver nada lá. Só vai piorar para nós. É isso. Né? Sim. Ou também no outro papel da omissão. Porque daí nós sentimos pequenas, sem força, sem coragem. Achando que não dá, que, não, Isso. que você não consegue, que você não dá conta. Isso, literalmente no sentido o quê? Tristes, frustrados, pequenos, sem potencial para fazer o que tiver. Agora, se estamos no nosso lugar, olhe, dá até para dançar, criar outras possibilidades, outros projetos, alinhado com o nosso propósito, criar um grande significado que tenha realmente reflexo, sintonia com o nosso coração, com a nossa existência, Sim. com o nosso propósito de vida, favorecendo, colaborando, cooperando com o universo. Perfeito. Né? Perfeito. Então, essa situação, acho que... É isso. É exatamente isso, né, Adriane? Sim, a Alda é maravilhosa. Eu sou muito grata. Que bom, que bom. A PAN Desenvolvimento Humano. Que bom, que bom. Porque é tão bom ouvir isso, né, Alda? É muito aprendizado. Esse é o combustível. Esse é o combustível. É muito aprendizado. É muito... Eu só tenho a agradecer. Sou muito grata também. Que bom. Porque mudou, né? Virou a Muda, chave. né? Virou Muda. a chave. Muda. Que maravilha. Alda, e como você fala sobre a visão, né, dentro ali da PNL, aquela mulher que tem vontade de ter um negócio próprio, que ainda não tem, ela consegue usar as técnicas da PNL, falando nesse sentido ali da visão, de visualizar, para que ela consiga ali iniciar o negócio dela, mesmo ali ainda antes de começar? Isto é possível, tanto na mentoria individual, né, porque eu também atendo individual, e a gente estrutura esse negócio, né, estruturamos esse negócio, quanto também na formação, né, porque na formação daí vai fazendo todas as técnicas e vai estruturando, finalizou a formação, concluiu a formação, está com o negócio estruturado. A maioria deles já estão caminhando. Né? Agora, recentemente, fez a mentoria uma médica muito linda, né? E que ela reestruturou o propósito de vida dela. Dentro de um grande hospital aqui em Curitiba, ela, no seu papel, enfim, ficou morno, né? O que diz na Bíblia. Ficou morno aquela atividade dela. Era importante, né? A própria equipe clínica ali, ela trabalha dentro do espaço cirúrgico, né? Então, tinha tudo delimitado ali, o público-alvo, quem que ela fazia, quem ela atendia, a equipe do hospital, mas, enfim, ficou morno. Foi a linguagem que ela usou. E aí, com a nossa mentoria, ela reestruturou. Hoje, ela está com um modelo já implantado dentro desse hospital, dentro de um outro grande centro de diagnóstico, e ampliando. Ela fala assim, Alda, eu agora estou com a minha franquia. Olha isso. Mas algo assim que mexeu com toda a estrutura de um grande hospital aqui, sabe? Sim. Que agora todo mundo quer, né? Porque lá no centro cirúrgico... Deu muito certo o que ela fez. Deu muito certo e agora está nesse centro de diagnóstico, percebe? Estruturando, porque é um negócio. Tudo que nós vamos fazer é um negócio. E precisa ter essa estrutura. E a PNL traz isto justamente com os níveis neurológicos que a gente começa trabalhando a partir do ambiente. As mudanças que acontecem no ambiente, na sequência no comportamento, depois as capacidades e as habilidades que precisam,
chegando lá nos valores que isto que nós estamos fazendo está entregando para o mundo, que eu acredito que isto realmente está fazendo diferença no mundo, para chegar justamente quem sou eu. Percebe? Então, nesse desenho, nessa dança, é possível estruturar. Muitas pessoas, né? Muitas pessoas que estão na carreira profissional, dentro das grandes organizações e querem empreender. Né? Coach, tem muitas mulheres coach que estruturaram comigo, mesmo terapeutas. Hoje nós temos muitas terapeutas integrativas. Eu tenho muitas pessoas que passaram e isto é muito tranquilo. E dá certo. E sai de lá com um propósito, visão, missão e valores para continuar daqui para frente. Olha só, Nossa, que muito maravilha, né? Meu Deus do céu, que muito bom isso mesmo. Que manhã de autoconhecimento junto com ainda toda essa fala, né? Esse olhar que você está tendo. Alda do céu, impressionante. Estou muito feliz aqui. E Alda, como é que funciona? Onde que fica a tua empresa? Eu quero que você fale um pouquinho dela também agora. Então, a PAN Desenvolvimento Humano, a nossa sede de treinamento e atendimento fica em Santa Felicidade, ali na Rua Domingos Golim. Então, estamos lá num ambiente que combina com Santa Felicidade, porque os nossos ruídos lá são de cães, de vez em quando passam os cavalos. Um ambiente seguro. Olha lá. Um ambiente seguro. Então, nós estamos aí com a PAN com mais de 25 anos e o nosso foco é justamente nesse desenvolvimento humano, com as várias abordagens sistêmicas, que a PNL traz justamente esse universo sistêmico, né, que é PNL com neurosemântica, que todo esse contexto é das matrizes, né, de meta-estado e também a matriz de significado. Eu também sou consteladora. Nós temos grupos de constelação em grupos. Geralmente, uma vez por mês, a gente anuncia. Eu faço os grupos quando tem demanda, porque eu também trabalho como consultora comportamental nas empresas, em company. Então, o meu diagnóstico na empresa é a constelação, porque Sim. é muito preciso. Então, justamente, os grupos de constelação, eles são muito importantes porque todos os participantes, eles participam dos exercícios sistêmicos. Então, todos os que vão têm uma vivência, saem de lá com uma vivência e nesse contexto todo. Também faço, claro, o meu atendimento individual, né? Acompanho principalmente os empresários, empresárias, na mentoria ou no coaching executivo, porque aí é uma questão de linguagem, que cada um tem o seu modelo de mundo e está tudo ok. Então, a gente faz, enquanto trabalho na empresa, também o trabalho individual, porque eu falo assim, precisa cuidar principalmente do coração da empresária. Sim. Porque ela precisa estar no seu negócio, no seu melhor. Sim. No seu melhor. Então, ela precisa desse acompanhamento também. E a gente faz tudo sob medida. Né? É realmente uma dança de todo esse processo, porque o resultado é a festa da vida. Ela coloca a gente na festa da vida. Uau, que bacana isso, hein? E tem algum site, alguma coisa, Instagram? Sim, o site é a própria PAN Desenvolvimento Humano e também o Instagram. E Alda Colombo você me encontra. Uau. Então, atenção, é Alda Colombo. E a Adriane, você tem aonde que fica a sua vidraçaria, que a gente é bem famosa a sua vidraçaria, né? Em Santa Felicidade. Em Santa Felicidade. Isso, coraçãozinho de Santa Felicidade. Na Avenida Manuel Ribas, 6826, fica ao lado do restaurante Veneza.
do ladinho do restaurante Veneza. Ah, tá. E uma coisa que eu queria perguntar para vocês, sobre esse evento que vai ter novamente, vocês podem falar novamente para nós, para que os nossos ouvintes, e até mesmo ficar gravado, Sim, com que certeza. vai ser... E estão todas convidadas, né? E estaremos lá, É com o- certeza. É o Varal de Poesia, que vai acontecer ali na Vila Rialto, né? Que é Sim. um shopping ali na frente do restaurante Madaloso, bem na frente do restaurante Madaloso. E dia 30, do 5 às 19 horas, vai ser a abertura. Aham. E a gente vai ter o cerimonial, né? E o coral italiano estará lá. Olha que O coral bacana. folclórico italiano estará presente. Aham. Então, a gente quer ali trazer... Porque o Santa Felicidade é muito famoso, né? Bairro gastronômico. Muito, muito famoso, muito famoso. E agora a gente quer trazer a cultura também para Muito que bom. caminhem juntos, sabe? Gastronomia Importantíssimo. e cultura. Já é muito Importantíssimo. buscado pelos turistas ali, né? Também o bairro. Importantíssimo isso. Mas aí vai a semana toda? Como é que vai funcionar? Vai o mês todo. Vai o mês todo, O mês mas aí é todo. só durante a semana, do final de semana. Mais no final de semana. Mais no final de semana. No dia 5 de junho, a gente vai ter o cantor Cristiano Negrello. Que ele canta italiano, né? Aham. É lindo as canções dele. Então, vale muito a pena ir lá. E tem algum valor para pagar? A Não, entrada é gratuita? tudo gratuito. Olha só Tudo que maravilha, gratuito. isso é muito bom, porque às vezes falta isso, às vezes as pessoas, mas, Isso. né, por ter pessoas tão incríveis, mas vai ter valores, não vou, então assim, pelo menos, né, Isso. sabemos que não vai ter valores, as mulheres que vão lá prestigiar vocês também que estarão lá, famílias, os Isso. homens, Aí, a exposição de a poesia, exposição de né? poesia, E vai ter, nos finais de semana, teatro de boneco. A Guarda Municipal também estará lá presente no último dia, aham, também fazendo o teatro de fantoches. olha que Então, bacana, tem contação de história, Isso. importantíssimo, conversa com os escritores. Conversa com os escritores. E a Feira do Livro? A Feira do Livro, E então. qual o horário das programações? Nos domingos e sábados, das 13 às 15 às 17 horas. A gente está montando a agenda ainda, né? é bom, mas é Mas bom tem esse bastante horário, coisa. Isso. aham. é bom esse horário, Isso. porque como já começa a ficar meio O friozinho, né, Sicredi estará lá dando a educação financeira infantil. Olha, que Em bacana. 2 sábados, no dia 21 e 28. Daí esse é mais cedo. aham. Das 11h30, meio-dia e meio. Olha só que bacana isso É porque aí. são para as crianças, né? Então, os pais já vão levar as crianças já para fazer um almoço Já, por ali. já. Então, a gente já começou, né? Eu acho que o que a gente pode deixar aqui para as nossas ouvintes é esse convite especial. Fiquem atentos, né, ao Instagram Santa Cultural. Quem ainda não segue, siga Santa começar a Cultural. seguir. Vamos Isso. começar a seguir. E lá vai ter agenda. Então, uma agenda que já está certa, Feira do Livro, toda sexta-feira, das 16 às 22, às 2 horas. Com conversa com os escritores. Vão estar lá autografando os livros. Então, isso sexta-feira à noite, todas as sextas, a partir do dia 31, né? Do dia 31. No sábado à tarde tem feira da literatura infantil. Então veja que está tudo assim ajustado, vai ser muito legal. E a programação vai estar rica aí de informação. Então siga a Santa Cultural, que a gente vai estar informando a partir já da semana que vem, já a Isso, agenda já mais completa. E outra, uma oficina de poesia. Nossa, que delícia. Uma oficina de poesia. Pense que legal que você vai ter a oportunidade de estar lá. Então, vai ser um momento muito especial. Parabéns, Adriane, por estar na frente desse lindo e grande projeto. E Santa Felicidade agradece pela tua existência. É isso aí. E, Alda, como é que funcionam os seus horários para poder, quem tem interesse em fazer com você a PNL, né? Isso, nós temos de tempo em tempos esta formação. Essa formação que abre, né? Isso, Turmas, né? que abre turmas. Uhum. Então, a gente diz que a gente vende vagas abertas. Sim.
E aí, os demais atendimentos é tudo sobre agenda, né? Tudo sobre agenda. Tem espaço. Tem Pode espaço. vir. Uau, olha aí, ó, bom. Isso aí eu já fiquei feliz já. Já fiquei feliz em saber que tem espaço para que Isso. outras mulheres te procurem. Quer deixar teu telefone, Alda, caso você Sim, possa deixar para quem aham. queira já entrar em contato com você, né? Assim as mulheres já marcam ali pelo Isso. WhatsApp uma conversa. Maravilha. Então, se você quer anotar o meu WhatsApp, 99618-7500. Você fala diretamente comigo. É possível que, de repente, eu não possa atender, mas passe uma mensagem que eu retorno. Isso aí. E depois vá lá fazer, já marca para estar fazendo esse Isso. autoconhecimento. A Adriane está aqui. Eu acho que não tem mais do que essa prova viva aqui, ela falando realmente o quanto foi bom, né? Está sendo, Está sendo. está Com sendo, certeza. porque é algo que você ainda está se descobrindo, mas que já está fazendo uma grande diferença. Eu imagino. Eu fiz ali também com a Febracis 4 dias e realmente já fez assim uma reviravolta. Né? Então, imagino você como que não está, né? Está aquilo borbulhando ainda, né? Borbulhando. Essa é a palavra. Estamos borbulhando. Eu também estou aqui. Amanda, por hoje já deu, né? Chegamos ao finalzinho aí. Passa muito rápido. Passa rapidinho demais. A gente gosta sempre de estar com mulheres reais como vocês aqui no programa. Fico grata a vocês ter vindo participar, falar um pouco também sobre a trajetória de vida de vocês, sobre o trabalho de vocês, que é muito importante. E agora à frente de coisas maravilhosas, né? À frente aí dessas feiras que são tão importantes e que realmente a gente tem que deixar um pouco a internet e ir mais para o livro e mais para a fala, né? A gente quer deixar um olhar diferente para Santa Felicidade, É né? isso mesmo. Mais Perfeito. acolhedora. Perfeito, perfeito. Eu amo Santa Felicidade, gosto muito É uma de delícia o ter bairro. toda aquela cultura que tem ali. E agora, ainda mais colocando livros e essa cultura, aí vai ficar muito mais gostoso estar lá em Santa Felicidade. Grata a todos que estiveram conosco até aqui. Muito obrigada. Eu só queria passar rapidinho, eu estou devendo beijos calorosos para as minhas patrocinadoras, então eu vou dizer rapidinho aqui, que é a Débora Ribeiro, a Dani Bassetti, a Amanda Carneiro, Simone Leal, doutora Marcela Perucini, Mirtes da Rafael, corretora de seguros, a Ana Cristina, da Moda Fitness, Geisia Oshiguria Resina, Letícia, da Universidade Positivo, Karen, especialista em loiros, Fran Boutique Moda Fitness, Ali da Zahara Joias, que são essas maravilhas que eu estou aqui, Fernanda da Empório Francisca Inatutiva e a Malkin Company. E também temos a equipe da Livemed. E aí está faltando mais uma, que é os suplementos que eu estou tomando para a mulher na menopausa, que também é incrível, a Andressa da Kef. Muito obrigada a todas vocês e até amanhã. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigada.